A manhã de 27 de junho estava clara e ensolarada, com o calor característico de um dia de verão que acaba de chegar. As flores desabrochando por toda a parte e a grama bem verdinha. Os moradores da vila começaram a se reunir na praça, entre os Correios e o banco, ali pelas 10 da manhã. Em algumas cidades havia tantos moradores que a loteria durava 2 dias e tinha de começar no dia 26. Mas naquela vila, onde moravam apenas 300 pessoas, a loteria toda acontecia em menos de 2 horas. Então podia-se começar às 10 da manhã e ainda dava tempo de voltar para casa antes do almoço. É assim que começa então a Loteria da Shirley Jackson. Esse é um dos contos essenciais da literatura americana e por algum motivo esse conto ainda não foi traduzido por aqui. A gente ainda não tem, por exemplo, nenhuma coletânea de contos dessa autora por aqui, apenas algumas novelas dela já foram traduzidas, enfim. Então em breve a gente espera que um livro como esse aqui, que é o A Loteria e Outras Histórias, chegue pra gente também, certo? Mas então, é bem capaz que você conheça essa história porque ela já apareceu em programas como, por exemplo, Os Simpsons. Existem episódios de seriados como Twilight Zone, né, o Além da Imaginação, Alfred Hitchcock Presents, que também já fizeram episódios baseados nesse conto. Então provavelmente essa história que eu vou contar pra vocês hoje, né, não vai ser tão estranha assim, certo? Bem, como vocês puderam ver, essa história começa então num dia de verão muito tranquilo, numa cidadezinha pequena, a gente só tem ali 300 habitantes, e eles estão se reunindo então na praça, né, que provavelmente é o lugar central ali desse vilarejo, para a loteria. E nesse trechinho que eu li pra vocês, com tradução livre feita por mim mesmo, a gente tem ali algumas informações interessantes, como por exemplo, a gente sabe que essa loteria não acontecia apenas naquele vilarejo, né? A gente tem ali a informação de que outras cidades também faziam essa loteria, que em alguns lugares ela chegava a durar 2 dias, enquanto nessa cidadezinha dura menos de 2 horas. E o dia 27 de junho é bem próximo do início do verão. Então o leitor vai entrando aos poucos nessa história, né, achando que, poxa vida, essa loteria é uma coisa boa. Qual será o prêmio que o Felizardo vai levar, não é mesmo? Mais um pouquinho pra frente ali na história, a gente vai ver também que nessa manhã super tranquila nesse vilarejo em que as pessoas estão se reunindo para a loteria, as crianças estão brincando e algumas delas estão juntando pedrinhas. Aí pra quem nunca leu esse conto, né, a impressão que dá é que eles estão ali juntando pedrinhas pra, sei lá, fazer um castelo, alguma coisa do tipo. Enfim, estão brincando. Tem uma mãe que entrega uma pedrinha pra criança, então assim, está tudo bem, a loteria é uma tradição, ela acontece uma vez por ano e essas pessoas estão ali se reunindo, certo? Pois muito bem. Quem organiza essa loteria é, na verdade, então, um representante ali daquela comunidade, né, que seria ali a autoridade também do lugar. E essa loteria é o seguinte, você tem ali dentro de uma caixa diversos papeizinhos em branco, só que um papelzinho tem o desenho de um círculo preto. Então quem tirar esse papelzinho com o círculo preto é o escolhido, certo? Pois muito bem. Quem é que tira os papeizinhos dessa caixa? São então os chefes da família. Então existem ali alguns maridos que não puderam comparecer, então você tem as esposas representando esses maridos, em alguns casos é o filho mais velho que está lá representando. E o organizador da loteria fica então ali chamando os nomes das famílias, e assim que ele chama esse nome, a pessoa vai ter lá e tira um papelzinho. Enquanto eles estão esperando, então, todos os representantes dessas famílias chegarem, se acomodarem ali tudo direitinho, a gente fica sabendo mais algumas informações sobre essa loteria. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que essa loteria é, na verdade, parte de um ritual de troca de estação, digamos assim. Então, com a chegada do verão, você tem ali as colheitas, esse tipo de coisa. Então, esse é um ritual específico para boas colheitas. E a gente fica sabendo também que essa loteria existe desde sempre. É uma tradição. E aos poucos a gente vai descobrindo também que essa é a única vila que ainda mantém essa tradição. As demais já deixaram de fazer a loteria há muito tempo.
E por ser um ritual tão antigo, a gente sabe também que a maioria desses rituais envolviam sacrifícios, certo? Então, conforme a leitura do conto vai correndo, a gente vai percebendo que, epa, peraí, essa loteria não é uma coisa tão boa assim, esse prêmio não é uma coisa tão legal. Até chegar o momento em que a loteria vai começar. Então a gente tem ali o organizador chamando os nomes das famílias, então os chefes de cada família se levantam, vão até lá, retiram um papelzinho, aquela coisa toda, e na hora deles olharem o papelzinho, a gente descobre que quem pegou o papel com o círculo preto foi o Hutchinson. Então, além da gente acompanhar o alívio das pessoas que pegaram o papelzinho em branco, a gente acompanha também o desespero da família do Hutchinson. Então, a partir do momento em que ele tira o papelzinho, a família dele se reúne ali no centro da praça, a gente vai percebendo o alívio dos demais moradores e o desespero daquela família. Eles começam a dizer coisas como, por exemplo, isso não é justo, o meu pai não teve tempo de escolher o papelzinho que ele ia tirar, isso é uma fraude, enfim, esse tipo de coisa, mas assim, é uma tradição. A gente sabe também que antes deles tirarem o papelzinho, eles estavam ali numa boa, como todos os outros, ali ansiosos com a loteria e tudo mais, mas eles estavam ali aceitando aquela tradição. A partir do momento que eles tiram aquele papelzinho, não, é essa a situação. Então, a partir do momento em que todos os membros dessa família estão reunidos ali no centro da praça, então não importa se são crianças, adolescentes, se são velhinhos, enfim, todos os membros estão ali. A gente vai ter uma nova loteria. Então, cada um desses membros vai retirar um papelzinho ali, e um deles vai ter então um papelzinho com um círculo preto, certo? Pois muito bem, quem é que retira o papelzinho com o círculo preto? A mãe da família. Então, mais uma vez, a gente vai acompanhar o alívio daquela família, e dessa vez é um alívio bem disfarçado, porque ao mesmo tempo eles têm também uma certa revolta pela mãe ter sido a escolhida. E é nesse momento que a gente vai descobrir o motivo das crianças estarem juntando pedrinhas antes do início da loteria. E o mais impressionante dessa história talvez seja o fato de que essa mãe, quando ela se vê nessa situação, ela começa a falar que as filhas casadas também deveriam estar ali. Mas aí o organizador da loteria vai dizer qualquer coisa do tipo, não, olha só, as filhas participam da loteria representando a família dos maridos, elas não têm nada com isso. Só que ao mesmo tempo em que você está lendo esse diálogo desesperado entre a mulher que ganhou a loteria e o organizador, a gente tem que prestar atenção, porque o que ela está dizendo é que de boas ela teria sacrificado qualquer filho. Então veja só você até onde vai o desespero pela sobrevivência. Mas não adianta, nenhum argumento dela vai conseguir quebrar aquela tradição. As pessoas já estão com as pedrinhas nas mãos e o que é que elas vão fazer? Isso mesmo, apedrejar a mãe da família Hutchinson. Inclusive os demais membros da família também recebem pedras. Aliás, até o filhinho da família também vai receber uma pedrinha. Então é isso. Essa é uma história assustadora porque ela começa daquele jeito bem tranquilão, as crianças brincando, o início do verão, as pessoas se reunindo ali na praça da vila. E é uma história construída de um jeito que ela vai criando um clímax que para muitas pessoas que vão conhecer essa história pela primeira vez é inesperado. Aliás, o desfecho da história é inesperado. E a atitude não só das pessoas que vão ali cegamente obedecer à tradição local, mas da mãe também, quando ela percebe que ela é que vai ser sacrificada. Então esse aqui é um conto espetacular, aberto aí a algumas interpretações. Então a gente pode pensar no momento histórico em que ele foi escrito. Esse conto saiu pela primeira vez na revista The New Yorker, se eu não me engano. É isso mesmo, ela saiu em junho de 1948, um dia antes do dia da loteria aqui do livro. O que deve ter dado ali uma sensação especial, digamos assim, para quem leu esse conto naquele dia, certo? Então é um período pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem que pensar também na situação dos Estados Unidos durante a guerra e depois da guerra também. Criou-se aquela aura de que os Estados Unidos era então um país de bons moços. E quando ela conta uma história como essa, sobre tradição e sobre como a tradição faz com que as pessoas ajam cegamente, como esse apedrejamento em praça pública ainda é visto de forma tão, como é que se diz? Corriqueira, né? Então todo ano as pessoas se reúnem, eles já sabem que aquilo vai acontecer no ano seguinte também, então todo mundo aceita numa boa. As pessoas só questionam a loteria quando elas têm ali a possibilidade real de que algo vai realmente acontecer com elas. Mas quando a maioria da população percebe que eles não foram, então, sorteados dessa vez, você vê aquele alívio e você vê a prontidão com que as pessoas pegam as pedras para fazer o apedrejamento. Enfim, gente, é muito assustadora essa história se você parar para pensar. Além da gente pensar na questão da tradição, né? A gente faz porque é tradição, enfim. A gente tem também a questão de que essas pessoas só funcionam dessa forma porque elas estão em grupo, né? É muito fácil você escolher um bode expiatório quando você tem um grupinho aí te dando apoio.
Tem muita gente aí que só faz certas barbaridades, só dizem certas barbaridades aí sobre uma determinada pessoa, porque elas estão ali. E essa rede de apoio pode até funcionar para o bem, mas ela também vai funcionar para o mal, e é um mal que eles consideram um mal necessário. É preciso apedrejar o bode expiatório, porque senão o bem comum não vai acontecer, a colheita não vai ser tão boa naquele ano. É preciso apedrejar um bode expiatório porque, afinal de contas, aquele grupo que está ali apedrejando acha que aquilo é o correto a ser feito. E quando nova oportunidade surgir para se fazer aquilo, eles vão se reunir novamente e vão fazer aquilo novamente. Simplesmente porque existe essa rede de apoio. Então o mal é intrínseco ao ser humano. Se eles fossem realmente os bons moços, né, se eles fossem bonzinhos, eles teriam dito assim, não, chega dessa tradição, eu não quero mais apedrejar ninguém, eu não quero meus filhos, né, pegando pedra, juntando pedrinha da rua pra vir aqui, né, apedrejar uma pessoa, que é meu vizinho, que é uma pessoa que até então eu admirava e etc. Não, agora eu posso apedrejar, porque eu estou confortável aqui com o meu grupo de pessoas que também pensam como eu, entendeu? E pensando na questão do pós-guerra, a gente pode pensar nesses grupos não só como sendo os grupos nazistas que praticaram atrocidades em nome daquilo, né, que acreditava-se ser o correto, e você tem também as pessoas do outro lado que também cometeram atrocidades, é só a gente lembrar, por exemplo, da bomba de Hiroshima, também porque acreditavam que aquilo seria o correto. Então, ao mesmo tempo em que ela estava fazendo uma crítica à própria população da qual ela faz parte, ela também estava fazendo crítica às hordas, às turbas em geral. É um conto interessantíssimo, alguns de vocês me disseram que vai sair uma coletânea aí de contos de horror que vai conter esse conto, então eu realmente espero que vocês possam lê-lo em breve. A gente tem também, claro, no original, esse conto acho que já está em domínio público, mas como é um conto muito discutido em escolas e tudo mais, provavelmente ele esteja aí bem tranquilo de encontrar na internet. Eu comentei isso com vocês no último vídeo que eu fiz indicando livros de contos de horror, mas gente, a Shirley Jackson é espetacular para contos. Eu já não gosto tanto das novelas dela. Vocês comentaram comigo a respeito da série, né, Maldição na Casa de Hill House, que tem na Netflix, a gente acabou assistindo. É uma série, depois eu vou comentar com vocês mais espaçadamente sobre essa série no próximo vídeo de quadrinhos e mangás. Mas ela me pareceu ser uma série que fala bem mais de esquizofrenia do que de assombrações e etc. Vocês também pensaram nisso quando viram a série? Enfim, depois a gente conversa sobre isso melhor. Mas o que eu ia dizer pra vocês é o seguinte, quem conhece a série não conhece o livro e vice-versa. Porque o que acontece? A série conta a história de uma família que passa um tempo ali morando naquela casa. Mas o livro, na verdade, vai dar conta de um grupo de pessoas que se reúnem, né? Então são médios, são parapsicólogos, enfim, são pessoas que estão ali com o intuito de estudar ali as manifestações sobrenaturais daquele lugar. Então são duas histórias bem diferentes, mas enfim. O que eu ia dizer pra vocês é que nas novelas eu sinto que a Shirley Jackson se estende demais e ela se repete demais também pra criar um clímax pra uma coisa que vai acontecer e que, né, quando acontece você fala, ai, mas é só isso. Então as novelas dela pra mim tem um efeito bastante contrário aos dos contos. Os contos sim. Em 10, 12 páginas ela consegue desenvolver uma história matadora, gente. Enfim, conheçam a loteria. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.